Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com uma especialista, uma nutricionista de gestante. Acertei? Isso. Minha amiga Marília Catalano. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito animada aqui para contar um pouco da minha história. E vai ser história, hein? Vai ter. Vai, tem bastante. Minha amiga, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como tudo começou? Como que surgiu essa ideia de entrar como nutricionista e depois direcionar para o lado aí dos gestantes? Então, vamos lá. Eu sempre quis muito a área da saúde. Sempre fui atrás da saúde e, eu vou fazer medicina, vou fazer fono, vou fazer... Enfim, era sempre para isso. E aí eu participei de uma das feiras lá do colégio de profissões e tive contato com uma nutricionista, que inclusive essa nutricionista, ela é mulher do meu primo, e a gente nunca tinha conversado sobre nutrição. E aí nessa feira ela trouxe o olhar da nutricionista para o materno-infantil, para o público materno-infantil. E eu fiquei encantada. Então, desde a minha formação, que vai fazer 20 anos já, eu trabalho com esse público, não somente, né? Porque o começo nunca é do jeito que a gente quer, Sim. Então, desde o começo eu falei, o meu objetivo é chegar como nutricionista de gestantes. E foi através dela, da palestra dela. Então, vamos falar um pouquinho das mulheres, né? A mulher, ela precisa, como eu vou dizer, se preparar para engravidar, ou ela tem que tomar as providências depois que já recebeu lá o positivo, vamos dizer assim. Certo. Geralmente é isso que acontece, né? Então a mulher chega com o positivo nas mãos e fala, agora eu preciso me cuidar. E na verdade o caminho tem que ser inverso, tem que ser lá antes do positivo, para que a gente possa trabalhar todas as deficiências nutricionais, para que a gente possa trabalhar o corpo da mulher para gerar uma vida. Então é muito importante que ela se prepare antes. Entendi. E obviamente, tudo na vida a gente fala de acertos e erros. Nesse momento da gravidez, qual é o maior erro que as mulheres cometem quando estão ali gestando? Sim. Primeiro deles é não se planejar, né? Não se preparar, não estar preparada para esse momento, que é um momento super importante. E segundo, achar que ela precisa ser perfeita. Porque a gente não é perfeito. Né? A gente erra. Eu, inclusive, fiz até um post ontem, lá no meu Instagram, dizendo que, olha, tá tudo bem se hoje não foi um dia legal, se você não acertou na sua alimentação, porque a gente precisa ter constância, mas a gente não precisa ser perfeito. E aí, o que eu vejo muito no consultório são essas mulheres buscando a perfeição, querendo fazer tudo o mais redondinho possível. A mulher, na verdade, ela tem essa... Eu vou chamar de característica de nada tá bom, nada tá perfeito. A gente brinca no paralelo, né? Preciso comprar uma roupa para cada festa. O homem vai com o mesmo chinelo, o mesmo sapato, né? Algo assim. É isso. Então esse lado, acho que de perfeccionismo é natural da mulher ali, né? Sim, nasce um filho, nasce uma culpa. E a maternidade traz isso muito da mulher ser perfeita, dela estar 100% perfeita o tempo todo, né? Então, a culpa materna é muito grande. E aí vem esse lado todo da mulher ser perfeccionista, isso é exacerbado na maternidade. Entendi. E uma pergunta, doutora. A gente está falando de nutricionista, nutrição, se fala de dieta. A grávida, ela precisa de uma dieta específica. O que diferencia de uma não grávida, vamos dizer assim? Na verdade, eu nem gosto muito de falar sobre dieta. Tá. Ainda mais na gravidez, sabe? Quando a gente pensa em dieta, a gente já pensa naquela coisa restritiva. Tá. Que não pode comer isso, não pode comer aquilo. E na gestação, o que a mulher mais precisa é segurança. Segurança, legal. Segurança, porque quando ela engravida, ela ouve opiniões de todos os lados. O que ela pode fazer, o que ela não pode, todo mundo tem uma opinião para dar. E aí, quando vem pro acompanhamento nutricional, eu não falo, olha, vamos esquecer todas as restrições, vamos focar aqui no que realmente precisa. E mais do que tirar, é o que a gente vai colocar no lugar. Porque, lógico, tem coisas que a mulher não vai poder consumir durante a gravidez, tem alimentos que não são tão legais, mas eu não foco naquilo que não pode.
Eu foco naquilo que ela precisa. E aí a dieta, né? Falando da dieta, ela tem que ser direcionada de acordo com o tempo de gestação que a mulher tá. Porque as necessidades nutricionais, elas mudam ao longo da gravidez. E óbvio, né? Às vezes a gente fala que o óbvio, ele precisa ser dito. Esse processo, esse trabalho de nutrição da mãe, ela influencia no bebê? Sim, total. Porque hoje o que a mulher come é o que vai pro bebê e é o que tá construindo a saúde dele. Eu acho que meu trabalho é muito interessante porque além de eu estar ali ajudando essa mulher a cuidar do corpo dela, eu tô influenciando uma vida futura. Né? Então, o que ela faz nesse momento da gravidez vai influenciar até a vida adulta desse bebê. Então, sim, influencia muito. É aquela história, né? É mais que uma vida que tá ali, né? Que você tá trabalhando. Exatamente. E, doutora, a gente tá numa fase hoje falando de canetas emagrecedoras, né? Mondiaro, Ozempic, é isso, né? Isso. Tem alguma relação dessas canetas com a gestante? O que você poderia falar sobre esse assunto que está tão polêmico e em alta no momento? Exatamente. Eu tenho recebido muitas gestantes que engravidam depois do uso dessas canetas, né? Mas não porque é uma caneta para fertilidade, não é para sair tomando porque, eu vou engravidar mais fácil, não. Porque ela provoca uma perda de peso, melhora a resistência à insulina, que são 2 fatores super importantes para a fertilidade. Só que tem um risco também, né? Então, imagina essa mulher que tá vindo de um processo de emagrecimento, que ela tá se privando de comer, que ela não tem apetite, porque as canetas, elas provocam isso. E aí, de repente, ela engravida, tem que interromper o tratamento e ela tá num momento em que ela vai ter mais fome, ela precisa de mais nutrientes. Desregula tudo. Desregula tudo. Ainda mais com a demanda nutricional da gravidez, né? Então, é uma gestante que a gente precisa olhar com muito mais cuidado, com um cuidado redobrado. Porque ela pode vir, sim, com bastante deficiência nutricional, ela não estava olhando para esses exames. Ela estava fazendo um tratamento para emagrecimento, então é um cuidado. Deixa eu pegar esse gancho. O lado para trabalhar a mente também, porque assim, eu vejo o seguinte, a mulher, ela tá com o intuito de emagrecer, então a mentalidade tá, né, voltada pro exercício, para uma dieta, de repente ela engravida. E aí, eu vou falar de um jeito errado, mas para as pessoas entenderem, ela vai engordar. E a mente, como é que fica? Vocês trabalham com isso também ou não? Tem que cuidar. Assim, seria muito interessante ter um acompanhamento de um especialista, né? Porque é uma coisa a se olhar. E chega muitas vezes, a gestante fala assim pra mim, mas e agora? Eu tava nessa perda de peso, tava vindo, Entendi. De repente eu vou ter que ganhar peso, como assim? E dá um tilt, assim. Exatamente, então precisa ser olhado isso, com toda certeza. Como diz o pessoal do interior, não orna, né? Exato. A mentalidade. Exato, é muito acolhimento, é muito carinho, é a segurança que eu falei anteriormente, então precisa ser olhado, sim. Legal. E fora toda a questão da gestação, né, que já mexe muito com o emocional da grávida. Verdade. E assim, você falou há pouco que para cada etapa, né, para cada mês, é uma alimentação diferente e tal. E falando de suplementação, de vitaminas, para mãe também, tem direcionamento de acordo com o mês? Ela precisa desde o início do tratamento? Não é bem tratamento, né? É tratamento que fala? É do acompanhamento. Acompanhamento, do né? acompanhamento. Sim, precisa. Hoje a gente tem muitos suplementos prontos de farmácia, mas eu não consigo ali me identificar com eles, porque eu não imagino algo que seja bom igual para todo mundo. Tem que ser individualizado, né? Tem que ser individualizado. Então, assim, o meu papel é individualizar cada vez mais, personalizar essa suplementação que é tão necessária, porque o que a mulher come não dá conta de suprir tudo que ela precisa na gravidez. Então, ela vai precisar dessa suplementação. O quanto? Aí a gente vê em relação ao exame, vê como que tá a alimentação e a gente manipula ali, faz o quebra-cabeça que eu faço. Então, e cada etapa da gestação, cada trimestre é uma necessidade diferente. Então, precisa ser olhado, sim, com o indivíduo. Legal. E, doutora, eu vou fazer uma brincadeira. Eu sou muito quinta série, apesar de ser sério na vida.
eu falo que eu como por 2. Falando, no caso, né, brincadeiras à parte, da gestante, comer por 2 é mito, é verdade? Como é que é essa relação de que o bebê tá ali, ele tá se alimentando daquilo que a mãe come? Como é que é o processo? Na verdade, assim, se falava muito disso, né? Comer por 2. Agora que você tá grávida, aproveita, come, porque tem um outro serzinho dependendo de você. E o que você precisa, o que a gestante precisa, na verdade, é nutrir por 2. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade. Nutrir por 2. Nutrir por 2, exatamente. Então, não é... Nossa, tem tantas mulheres, assim, que vivem numa privação, numa dieta. Tô fazendo dieta pra emagrecer, tudo. E, de repente, fica grávida, meio que liberta, sabe? Nossa, agora eu posso comer tudo que eu tenho direito, porque eu vou engordar mesmo. E não é esse o pensamento. A gente tem que pensar na nutrição pra 2. Entendi. E a gente se conheceu num grupo de network aqui de Jundiaí, Associação Comercial. E lá, em alguns eventos, fala-se assim, conta pra mim um caso de sucesso, uma situação e tal. Eu vou trazer essa ideia pra cá. Tem algum caso marcante, um caso muito emocionante que valeu a pena ter falado, entrei na nutrição por causa disso, e algo que uma cliente chegou lá no seu consultório e valeu a pena? Tem um caso assim, doutor? São vários, né? São vários, porque, nossa, maternidade é uma coisa extremamente emocionante pra mim. Mas, assim, tem um específico que foi uma gestante que chegou comigo, já estava grávida. Eu comecei o acompanhamento com ela e ela perdeu o neném. E ela falou assim, Mar, não vou desistir, eu vou continuar. E aí ela se preparou para engravidar. E a gente fez todo o acompanhamento, todo o tratamento ali que ela precisava para deixar o corpo dela num solo fértil, vamos dizer assim. E aí ela engravidou novamente e não deu certo. Ela perdeu logo em seguida. Nossa. E ela falou, não vou desistir, vamos lá. A gente foi, intensificou, fez uma suplementação diferente e foi cuidando da alimentação. E hoje ela já tá chegando no finalzinho da gravidez dela. Que legal. Então ela engravidou, bebê super saudável, ela super saudável, conseguindo seguir tudo, tomando os suplementos dela, tudo bonitinho. E daqui a pouco chega aí a bebezinha dela. Então, nossa, pra mim é muito bom. Bacana, bacana. E uma pergunta geral. O que ninguém conta para uma pessoa que quer engravidar? Faz sentido essa pergunta? Faz. Eu acho que é assim, ninguém conta que ela vai ouvir um monte de coisa, que ela vai ser bombardeada ali de informação, que as pessoas gostam muito de dar opinião, gostam de falar. Por que você não faz assim? Minha filha fez assado. Exato. Olha, pra mim deu muito errado isso que você tá fazendo, não faz. Então, assim, ninguém conta essa parte, né? Todo mundo fala da maternidade super floreado, né? Ai, que lindo, que maravilhoso. E não é. Muita gente vai dando opinião e, assim, dando um conselho que eu sempre falo para as minhas pacientes. Dá uma segurada aqui, dá uma segurada nas procuras que você faz na internet. Por quê? Porque você vai ser bombardeada de informação. E voltando naquilo que eu falei anteriormente, o que a gestante precisa? Ela precisa de segurança. Legal. Ela não precisa de mais uma opinião. Perfeito. E, vamos lá, você é especialista em nutrição de gestante. Qual é a diferença, se a gente puder fazer um comparativo, né, para o pessoal entender, do trabalho que você desenvolve com a gestante e o trabalho que você desenvolveria com a não gestante, ou um homem, enfim? Na verdade, assim, ele é todo focado na fertilidade, ele é focado naqueles alimentos que são importantes para aquela mulher consumir no momento ideal da gestação. E é muito diferente de qualquer tratamento que você vê dentro da nutrição, né? Então, assim, eu não vou entregar na consulta um cardápio todo calculado, Entendi. que ela vai ter que comer tantos gramas disso. Obviamente, tem gestantes que precisam, e são casos específicos, mas é muito diferente. É muito a história do acolhimento, de entender que momento que essa mulher está vivendo, como que ela pode, qual que é a rotina que ela tem e como que a gente pode otimizar a nutrição no caso dela. Então, assim, é muito diferente e é muito focado nessas fases onde
a necessidade nutricional ela é muito diferente, né? Então, a gente começa, por exemplo, a gente tem, segundo trimestre da gestação, uma demanda enorme de ferro, de cálcio, de colina, que não necessariamente vai ser uma demanda de uma pessoa que não está gestante, né? Então, o meu trabalho vou direcionar essa mulher para esses alimentos, para esses suplementos que ela precisa usar, para que não falte nada, nem para ela, nem para o bebê. Até por todas as adaptações fisiológicas que essa mulher passa. Então, o corpo dela vai se adaptando e vai demandando alguma coisa diferente. O meu trabalho é guiar nesse processo, nessa jornada. Legal. E vamos fazer uma simulação aqui, se é que dá para fazer. Vamos supor que chegou a cliente-paciente hoje lá no consultório, né? E é comecinho de gestação. Doutora, eu tô grávida. Qual que é o procedimento? Tem uma anamnese? Tem um planejamento futuro? Por semanas? Como é que seria o processo? Eu acredito muito no acompanhamento, tá? Eu acho que consultas pontuais ali não vão trazer os mesmos benefícios, né? Então, ela chega, tem toda uma anamnese que, nossa, eu levo 1h30 nessa primeira consulta, pelo menos, ali, conversando com ela, exatamente porque eu pergunto tudo, eu quero entender toda a rotina, preferência, se tem algum problema de saúde, se toma medicação, tudo importa na gravidez. Entendi. Tudo importa. E aí, logo, a gente tem a parte de orientação, tudo, e a gente faz uma programação até o finalzinho da gravidez dela. Onde, chegando lá no finalzinho, eu também vou preparar essa mulher para o pós-parto, para a amamentação. A gente vai conversar sobre a amamentação. Então, esse acompanhamento ele é bem completo e bem direcionado para o que ela precisa. Além de todo o suporte. Então, lembra, eu falei que eu acredito no acompanhamento e não em consultas pontuais. Então, quando essa gestante ela sai do consultório, eu não falo para ela assim, tchau, até daqui 30 dias, viu? Não. Legal. Ela fica em contato comigo o tempo todo. O tempo todo. Inclusive, assim, eu tô com dúvida se eu posso comprar isso e ela tá no mercado. Recebo várias fotos que legal. Delas, olha, tem esse aqui, esse, qual que eu posso comprar? Então, é isso, é esse acompanhamento, eu pego na mão mesmo e bora, vamos junto. E você já chegou, já que a gente fala sempre em empreendedorismo, né? Você já chegou a demitir alguma mãe? No sentido assim, faz isso, minha amiga, faz isso. E ela não vai, faz... E dá um quiprocó lá na frente? Já chegou a acontecer algo assim? Já, não que eu tenha demitido. Tá, esse termo é meu, tá? Pra não dar problema. Não que eu tenha demitido, mas assim, eu tava vendo que era uma gestante que tinha risco. Eu precisava que ela fizesse... E não fez, não deu certo ali, porque ela não cumpriu ali todas as tarefas, todas as metas, tudo que eu ia colocando, e deu ruim, né? Apareceu um diabetes estacional, pressão aumentou, então assim... Isso pode prejudicar no parto, né? Muito, no parto, no bebê também, às vezes o bebê ou cresce demais, ganha muito peso, ou tem um restrito crescimento dentro do útero da mãe, ganha peso, e... A nutrição está diretamente relacionada com todo o desenvolvimento do bebê. Então, eu sempre brinco. Se a nutrição fosse só comer um pouquinho mais de alface e tomate, eu nem precisava existir. É verdade. Né? E não é isso. Na verdade, é toda uma análise que a gente faz. Então, elas ficam até surpresas quando eu falo, olha, deixa eu ver seu ultrassom. Ela fala, mas como assim você vai ver meu ultrassom? Eu falei, porque eu preciso ver como que tá a circunferência do bebê, se tá ganhando peso, quanto de peso que tá ganhando, qual o percentil que ele tá, porque tudo importa. Tudo importa. Entendi. Então, ela tá comendo muito doce, tá comendo muito carboidrato, eu consigo ver no ultrassom. Então, é um bebê que tá ganhando muito mais peso, que tem uma circunferência abdominal maior, tudo isso a gente vai olhando, tem que olhar. E aí, a gente vai agir na dieta de acordo com o que ela precisa ali. Perfeito. E vou fazer uma pergunta particular, mas eu acredito que caiba. Eu falo assim, eu não gosto de couve, por exemplo. Me corrija se eu estiver errado, couve tem ferro. Tem. Tá. Aí as pessoas, eu tô fazendo uma simulação. A pessoa fala assim, você precisa comer ferro, não sei o que, papapá, come couve, né? Que nem falou assim, ouviu a opinião do outro. Mas o fato de eu não gostar de couve, eu preciso de ferro. Eu posso substituir, por exemplo, por feijão e o resultado vai ser o mesmo? Ou cada
Não é ingrediente, cada nutriente é diferente na couve ou no feijão? Tem isso ou não? Tem. Couve, ele é uma fonte vegetal de ferro. Então, ele não é absorvido, o ferro não é absorvido da maneira mais adequada ali. A gente precisa dar uma ajudinha. Assim como o feijão, assim como vegetais verdes escuros, enfim. Então, a gente precisa de uma ajudinha. Ah, não gosto da couve, posso comer outra coisa? Pode, daí eu vou orientar o que a gente vai fazer. Ah, o feijão, a gente sempre vai... Vou falar pra você, assim, o que eu faço quando a pessoa vem, tá? O exemplo foi bom? Foi, então tá bom. Foi. Porque assim, ó, se a pessoa não gosta de um alimento e esse alimento, ele é muito importante, a gente tem que encontrar um substituto, tá? A gente vai potencializar sempre a absorção daquele nutriente, né? Então, por exemplo, a couve. Para a gente absorver o ferro que tem lá, eu preciso da vitamina C. Assim como o feijão, assim como os vegetais verdes escuros. E aí eu vou orientar isso. Mas não dou conta de comer nenhum vegetal. Vamos para carne, né? Então, eu vou fazendo as substituições. Zerou, não tem o jeito, não tá conseguindo chegar. Aí é o que vem, é o papel da suplementação. Entendi. Vem pra trazer o que ela precisa. Mas assim, sempre a gente vai ter um substituto, sempre a gente vai achar uma estratégia. Estratégia, gostei. Porque assim, eu ouço muito, não gosto de comer vegetal. Eu não curto verdura, legume. Eu sou um desses. Na gestação é um pouco diferente, porque a mulher sabe que ela precisa daquilo. Entendi. E aí muda um pouquinho. Mas ainda tem as que não conseguem, enfim, não dá conta. Então, a gente vai criar estratégia, uma receita diferente, incluir num suco, enfim. A gente vai pensar numa outra estratégia para que ela consiga que ela absorva o nutriente. Ter aquele nutriente. E assim, doutora, como é que eu vou falar isso? Existem algumas situações onde a cliente não gosta e existe a situação onde a cliente gosta demais de algo. E você comentou há pouco que existem algumas restrições alimentares, que isso não pode, prejudica o bebê. Uhum. Dá para falar mais ou menos por cima? Eu sei que o seu atendimento é personalizado, mas dá para falar por cima o que fala assim, de jeito nenhum isso poderia comer? Aí a gente vai trazer um assunto bem polêmico aqui, porque o que não pode de jeito nenhum? Sushi. Peixe cru, né? Não é sushi, é a comida japonesa crua. E aí, o que eu ouço muitos falarem? Tá tudo bem, pode consumir. Se for num restaurante que você tá acostumada, que você nunca passou mal, pode consumir, tá tudo bem. Eu falo, gente, não tá tudo bem. Porque o risco dessa mulher consumir alguma coisa contaminada. A gente tem controle de armazenamento, controle de temperatura, de como foi descongelado, congelado, como que foi manipulado aquilo. Teve contaminação cruzada, não teve. E aí, é um pouco polêmico, porque todo mundo... tá, então eu vou seguir o que você falou, eu vou seguir o que o médico falou, porque tem pessoas que liberam, tem pessoas que não liberam. Uma outra coisa bem polêmica também, que tá cada vez mais, assim, tem cada vez mais estudos dizendo os malefícios na gestação é a cafeína. Então, muita gente super viciada no café, eu sou uma delas, adoro tomar um cafezinho. E na gestação, assim, é basicamente tolerância zero. Caramba, interessante. Porque pode causar, inclusive, restrição de crescimento, parto prematuro do bebê, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado. E não é só o café. Né? É o chocolate, é o cacau, é chá mate, chá preto. Então, tem várias coisinhas ali que a gente não pode deixar à vontade. Por quê? Porque é risco. Não é que ela não pode, porque não é saudável. Não é isso. É risco. É risco pra gestante. E é aquele momento, é a fase ali. Ele segura um pouco. São 9 meses, mas bom. A gestação, ela tem momento pra começar e pra terminar. Exatamente. Ela não tem replay. Exato. Então, você não consegue viver aquilo de novo. Você não consegue voltar atrás naquilo que você fez. Então, tem que fazer o melhor possível. Perfeito, perfeito. Doutora, a gente tá quase chegando ao final do programa. Se você pudesse dar um conselho, 2 conselhos, pessoas diferentes, para aquela pessoa que acabou de descobrir que tá grávida, e aquela pessoa que tá, sei lá, na metade da gestação e ainda não tomou a iniciativa de se cuidar. Que conselho você daria para essas 2 mamães? Ótimo. Então, para essa que acabou de descobrir,
Nossa, maravilhoso, tempo perfeito, vamos lá, vamos fazer. Vamos trabalhar com esse tratamento, prevenção de deficiências nutricionais. É um momento maravilhoso, tá? Eu acho que tem que começar agora. Porque às vezes perguntam assim, mas quando que eu começo o acompanhamento nutricional? Agora, né? E para essa mulher que já tá na metade da gravidez, eu sempre falo, antes tarde do que mais tarde. Boa. A gente sempre tem o que fazer. Sempre tem o que olhar ali para otimizar a nutrição dessa mulher, dessa gestante. A gente sempre tem alguma coisa para ajustar. Perfeito. E vamos pegar mais um conselho. Para aquela mulher que sonha em ser mãe. Então, é o antes, o início e o metade, né? Uhum. O antes é maravilhoso. Então, assim, você tá pensando em engravidar, quero ter um bebê. Ótimo, então começa a se cuidar ontem. Porque quando a gente tem um corpo preparado para uma gestação, preparado para gerar uma vida, é uma gestação completamente diferente. Entendi. Né? Então, assim, quero engravidar. Beleza, então vamos começar? Vamos nos médicos que precisa, vamos começar o acompanhamento nutricional, vamos olhar como é que tá os exames. Acho que é super importante esse período pré-concepção. Ele é perfeito, ele é muito bom. Se a mulher conseguisse começar antes, é melhor ainda. Legal. E quando a gente fala de gestação, a gente só fala de mãe. Eu queria tocar num assunto importante que é o pai. Uhum. O acompanhamento lado a lado, cuidar da alimentação, ela tá ali fazendo tudo que a senhora pediu e ele tá com um chocolate do lado, tá com um bolo, tá com uma pizza. Uhum. Qual a função do pai nesse processo? O pai é apoio, né? Ele tem que estar ao lado dessa mulher. Ele não é... Como que eu posso dizer? Ele não é rede de apoio. Ele tem que fazer parte daquela gestação também. Mas ele é um apoio importante para aquela mulher. Porque é aquilo que você falou, imagina ela, no momento, vamos supor, ela tá com diabetes, tá tendo que controlar a glicemia dela. E eu falo, olha, toma cuidado, vamos controlar a quantidade de doce. E aí, esse pai fica do lado dela o tempo todo comendo doce, comendo chocolate, trazendo Isso não é pizza. parceiro, né? Não é. Então, assim, o pai, o papel dele começa desde a gestação. Ele tem que fazer parte também. Ele tem que ser parceiro. Ele tem que ajudar essa mulher a passar por esse momento. E assim, vou te falar que tem muitos pais que vão nas consultas, que acompanham as consultas, e eles são super interessados, eles cozinham para as gestantes, falam, olha, o que eu tenho que fazer? Que legal. Fala para mim que eu vou fazer para ela e ela vai comer do que eu tô fazendo. E assim, eu acho muito legal quando o pai participa das consultas, assim, acho sensacional quando vem antes, de também junto com essa mulher, porque não é só a mulher que tem que se preparar para gravidez. Sim, claro, né? Exatamente. Mas quando o pai tá ali vivendo a gestação com essa mãe, é sensacional, o apoio é fenomenal. Perfeito. Doutora, a gente chegou ao final do nosso programa, só que tem um quadro aqui que a gente sempre coloca em situações diferentes. Existe alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de responder? Porque às vezes o bate-papo vai fluindo e vem uma ideia e não se encaixou na pergunta. Uhum. Caso não, queria que você deixasse uma mensagem final para as mamães que estão aí no processo e deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Perfeito. Eu acho que assim, o que ficou faltando para mim, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é que nutrição para gestantes é algo específico. Então, Legal. Não é todo nutricionista que pode atender uma gestante. Exatamente por essas fases específicas, necessidades específicas. É o detalhe ali, né? Exatamente. Então, assim, tá gestante, eu vou procurar uma nutricionista que atenda gestantes. Isso é muito importante, faz um diferencial, assim, Legal, enorme. Então, eu acho que é bem importante a gente ter o especialista do lado, tá? Bom, de considerações finais aqui, eu acho que a mensagem que eu deixo tenha segurança, tenha seu apoio, tenha profissionais que trabalhem, que falem a mesma língua juntos para fazer uma equipe e para que essa jornada seja mais leve, mais gostosa e que você tenha todo o apoio, confiança, enfim. A gestante, ela precisa disso, ela precisa de segurança, precisa de acolhimento e precisa de alguém que ouça. Né? Então, é isso. Perfeito. Seus contatos?
Maravilha! Me sigam lá, então, @NutriMaríliaCatalano. Eu posto diariamente, ou pelo menos tento diariamente, mas é muito conteúdo, muita coisa legal aí pra vocês sobre nutrição na gestação. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui. E eu acho que deixou bem claro aquelas dúvidas que estavam pairando no ar. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o episódio de hoje estava especial. E eu queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares a cada dia. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.